Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui dando prosseguimento a essas reflexões tão interessantes que estão mostrando o olhar da psicologia transpessoal na nossa trajetória evolutiva, trazendo todas as facetas que nós precisamos enfrentar e conhecer, porque nós só podemos conhecer a nós mesmos se soubermos o que temos aqui dentro. Quais são as ligações que a gente faz com o meio e quais as possibilidades do meio interferir nessa nossa jornada. Então, nós vimos
os pilares da psicologia transpessoal e estamos agora dissecando cada pilar. Já vimos o primeiro pilar com o eu individual e o eu pessoal. Agora nós vamos falar do primeiro pilar, só que agora com mais 2 eus. Vamos conhecer mais 2 eus nossos, né? Nós já conhecemos o eu individual, o eu pessoal, e para entendimento, novamente falando do eu individual, que parece meio redundância o individual e pessoal, não é isso, porque o eu individual é aquilo que vem me acompanhando. Ele me acompanha durante toda a nossa jornada. O eu pessoal é aquele que é formado a partir da persona, daquela estrutura que é formada na encarnação. Então, por isso, ele também é chamado de ego. É diferente do eu individual que acompanha para o resto da vida. É claro que a integração dos eus vai se dando a partir da evolução, mas todos nós temos um eu individual e cada encarnação nós formamos um eu pessoal. Hoje nós vamos conhecer mais duas faces do eu, o eu profundo e o eu superior. Então, até esse momento, o ego era caprichoso, dominado por todas as interferências do inconsciente. E ele permanecia mais vigor do que o self, que nós vamos conhecer hoje. Por quê? Porque as interferências vinham do eu individual e ele ia puxando, né, a nossa conduta para atender aquilo que ele queria ver na realidade. Porque o ego distorcia a realidade ou então distorce a nossa conduta em função da realidade que ele está vendo. Era esse eu, esse ego, esse eu pessoal, que prevalecia como fonte de sustentação para que nós pudéssemos estar atuando no meio. E é uma coisa importante, a gente precisa desse eu pessoal. Só que ainda, um resultado muito primitivo, ele esconde as nossas inferioridades. E, através de reações, resultando esse caráter psicológico que a gente fica aparecendo para a sociedade, ele forma o que a gente chama de personalidade. A personalidade de fulano é tanto, a personalidade de ciclano é tal. É o ego que está controlando, né, dominando essas facetas em função do eu individual, que está ali com as personalidades do passado também comandando as nossas atitudes. Mas nós precisamos de uma harmonia. A harmonia emocional, ela não pode estar divergente da harmonia intelectual e vice-versa. Como é que nós vamos nos desenvolver? Desenvolvemos intelectualmente e desenvolvemos moralmente. As duas facetas da nossa estrutura espiritual precisam estar em harmonia e precisam trabalhar para o nosso progresso. Em busca de quê? De chegarmos à plenitude. Essa é a jornada evolutiva de todos nós. É a nossa meta. É a meta universal dos seres humanos, chegarmos à plenitude, à bem-aventurança. Então, nós precisamos desse empenho para esse amadurecimento psicológico. Eu preciso conquistar o meu self, o meu si. E, para isso, eu preciso da harmonia com o eu profundo, que nós vamos conhecer hoje, em relação à realidade, compreendendo aquilo que há de divino em mim, aquilo que realmente é a minha essência. E com isso, eu preciso trabalhar esse ego, que ainda é caprichoso, que ainda se deixa dominar pelas personalidades, que
é manipulado também pela sociedade, pelo que está fora dele. Essa harmonia, ela vai permanecer com esse trabalho. É o empenho para o nosso amadurecimento, conquistando o si e harmonizando o eu profundo. Para a conquista do si, eu preciso harmonizar o eu profundo com o eu pessoal. Então, o ego, nessa oportunidade, tem que ceder lugar às outras conquistas. Por quê? Porque eu preciso olhar amplamente para a minha existência, para o sentido da minha vida. Se o ego ficar só tomando conta e deixando com que as personalidades invadam o meu comportamento, eu vou viver de paixões, eu vou viver de mágoas, eu vou viver de culpas, e eu não vou sair daquele círculo vicioso. Mas eu quero mais além. Eu quero ir a conquistas novas. Eu quero compreender a minha essência. Essa é a busca do autoconhecimento, a compreensão da nossa essência. E essa compreensão não é encontrar uma meditação em que eu ilumine e fique, né, com luz profunda, não. É a compreensão da consciência. A consciência precisa estar sendo esclarecida o tempo todo da realidade que realmente existe. Não é a realidade do ego, não é a realidade da personalidade do passado, é a realidade verdadeira. E eu preciso aumentar essa visão, ter lucidez para buscar o sentido existencial da vida. Muitas pessoas disseram assim, eu não tenho mais sentido para a minha vida. Qual é o sentido da minha vida? Agora eu não faço mais nada, agora eu não tenho mais, eu já me aposentei, ou eu não estou trabalhando numa coisa que eu goste, eu não vejo sentido na minha vida. Por quê? Porque elas estão deixando o ego dominar o tempo todo. Elas estão deixando a parte do interior, aquele ego individual também comandar. E ela precisa então buscar o quê? Buscar o eu profundo. Buscar a conquista maior. Buscar o self. Esse si, que é si mesmo. Não é o se condicional, não. Ah, se acontecer, se não. Esse si é si mesmo. E esse si mesmo é esse divino que tem em nós. É a nossa essência. Então, quando a gente tem realmente vontade de crescer, isso não tem limite. Mas se eu não conheço meus potenciais, eu fico impedida de realmente chegar para frente, para o alto, ampliar a minha consciência. E aí eu me torno um indivíduo imaturo e fico lutando. O ego fica travando, né, no campo das paixões e acaba viciando o meu ser. Acaba viciando de milindres, de manipulações, porque ele começa a jogar. O ego tem um jogo, ele tem mecanismos de defesa que ele trava no campo das paixões. E o campo das paixões está lá no meu eu individual, que trago do meu passado. Acostumado estou com essa regalia, acostumado estou com essa subserviência. E aí eu não saio dessas posições. Essa ânsia de crescer tem que estar consciente. Eu tenho a ambição de melhorar. Eu não quero que o meu espírito fique parado, estagnado. E eu não sou uma pessoa que não tem habilidade para nada. Não, eu vou conseguir a maturidade psicológica olhando, percebendo o que está ao meu lado, o que está na minha frente. Então, quando eu uso a minha inteligência, eu consigo empreender um significado que é esforço e decisão. Quando eu entendo a necessidade de esforço e decisão, eu consigo entender, inclusive, o que Jesus disse: não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E nós não queremos lutar por nada, não queremos ter um esforço nenhum. Na primeira coisa,
questão que me incomoda, eu já saio fora. Isso é o ego. Isso é uma personalidadezinha do passado que está lá toda melindrada. Ou então que sofreu tanto que se esconde dentro de uma couraça. É claro que a gente entende duas situações que precisam ser trabalhadas. Tanto aquela que é mimada, né, que foi sempre reizinho, como a outra que viveu em reclusão e que tem medo, sim. Tem medo da vida. Não sabe o que está acontecendo além daquela parede. Ela não abre a porta para ver do lado de fora. Então, isso é esforço, isso é decisão, é vontade. Eu preciso eleger entre aquilo que eu tenho, daquilo que eu aspiro, aonde eu quero chegar. Se eu fico só com aquilo que eu já tenho, não saio do lugar. E para isso eu preciso trabalhar os condicionamentos, aquelas questões impeditivas, limitadoras, aquelas crenças. Eu sou assim, eu não vou conseguir nada. A vida é assim, é uma luta constante. Por que a vida é uma luta constante? Então, não adianta possuir chaves se você não tiver porta para abrir. Eu tenho uma riqueza de habilidades, de potenciais. Sou aquela pessoa que faz tudo. Eu consigo resolver tudo. Tenho conhecimento, tenho cursos, tenho tudo. Tá bom, eu tenho todas as chaves, mas eu não sei procurar a porta para abrir. Eu não consigo sair do lugar. Então, esses condicionamentos vão me tornando inquieta. Eu preciso de libertadores. Eu preciso de injunções dentro de mim que me torne proativa. E aí eu começar a usar as chaves certas no lugar certo. Mas isso exige esforço e decisão. E eu preciso decidir com a minha consciência, para que o meu esforço não seja por acaso, para que o meu esforço não seja uma coisa à toa, infrutífero. Não, eu tenho que ter o esforço numa decisão, numa direção, e vou encontrar a porta, sim, porque existem portas para todo mundo. Existem portas para todas as chaves que eu tenho. Existem portas para todas as ambições das pessoas. Sempre existe uma porta para você abrir. Então, considerando que nós somos herdeiros da nossa própria história, nós muitas vezes ficamos fixados naqueles atavismos, nas experiências vividas de passado, vividas em fases primitivas do meu desenvolvimento, da onde eu já devia ter saído há muito tempo. Mas eu plantei um pezinho lá para garantir que ali eu já sei. Ali eu me sinto bem, que ali eu resolvo toda a parada. E eu vou começando a andar para frente, a ambicionar a minha evolução, mas o pezinho está lá. Enquanto eu mantiver essa fixação, eu não ando totalmente, o meu ser não vai integral numa direção. Mas quando eu quero realmente chegar lá, eu preciso libertar esse eu que está adormecido e que está dentro dessa questão instintiva ainda. Eu preciso desdobrar meus potenciais. Aquela latência de potencial que eu tenho, eu preciso soltar, arrebentar minhas amarras, soltar todos os predicados, todas as habilidades que eu venho adormecendo porque tenho medo de tudo, de todos. E eu me torno escravizada daquelas tendências do passado, escravizada aquelas fixações atávicas, que são fixações que já não tem mais necessidade, porque houve uma época, eu precisei daquilo, então eu preciso entender isso. Não é brigar com elas, mas entender que elas precisaram existir. E há alguns momentos que eu preciso realmente delas. Há momentos da minha vida em que eu precisei ser subserviente. Há momentos da minha vida em que eu precisei ter mais firmeza
ser mais dominadora. Agora, eu preciso entender os momentos que eu posso usar um e outro potencial. Para isso, eu preciso arrebentar aquelas amarras ancestrais. É indispensável, então, a análise e avaliação dos conteúdos que eu tenho aqui dentro. São imprevisíveis esse conteúdo que eu vou descobrir. Imprevisível. Mas são imprescindíveis para a vitória. Tudo aquilo que realmente eu possa ter de angústia dentro de mim pode vir à tona. Mas eu tenho que ver qual é o que está me amarrando. O que eu estou elegendo hoje para funcionar assim, na frente da minha batalha? Se aquilo ali que eu estou trazendo à tona é o que realmente me mantém presa, é ali que eu tenho que trabalhar. É ali que eu tenho que começar a usar as minhas ferramentas para soltar as amarras. Então, é importante essa análise, é importante a avaliação do que é, o que acontece, que estímulo é aquele e como eu reajo àquele estímulo. Eu vou avaliar o momento em que eu estou vivendo, que estímulos estão aparecendo e como eu me comporto. E aí eu percebo, como determinado estímulo aparece, eu me comporto assim, assim, assim. E é isso que eu tenho medo. Eu não quero mais esse tipo de comportamento. Então perceba, qual é o estímulo que vem para você apresentar esse comportamento? Porque sempre vai ser um estímulo que mais vai estar ligado àquele atavismo do passado. Esse atavismo vivenciado que você não precisa mais ter medo, não precisa mais ter a... Você pode conectar esses fechaduras? A libertação do eu profundo vai ocorrer à medida em que eu desfecho esses desejos, as paixões. Eu preciso alcançar a realização interior. Olha só, está tudo lá, misturado. O eu profundo está preso, amarrado. Por quê? Porque o meu ego e o meu eu individual estão manipulando. Eles estão na frente da minha consciência plena, da minha consciência liberta. E eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar no eu profundo, que é aquele eu que traz a consciência mais clara, a consciência mais solta e que vai ser o caminho da minha libertação, da minha realização interior. À medida em que eu começo, então, a desfechar meus desejos, a perceber quais são as minhas paixões, eu consigo, com a vigilância, alcançar a realização. Por isso, Jesus, vigiai, vigiai. Kardec falou também sobre a questão de prestar atenção nas paixões, analise. Quais são suas paixões? O que é aquilo que realmente faz com que você haja sem pensar e você sabe que aquilo ali vai fazer mal a você? Mas quando aparece aquela palavra, quando aparece aquela estrutura daquela pessoa, eu, na mesma hora, estou reagindo. Então, esse si profundo, quando ele é pleno, ele é semelhante a um diamante. Ele tem que ser transparente. Ele vai alcançar a transformação quando ele entender que na sutileza, na libertação da minha imperfeição interna, vai começar a surgir o brilhozinho do diamante. É uma área plena que nós temos. Não vamos deixar com que as coisas externas atrapalhem esse brilho de diamante que eu tenho dentro de mim. Não vou deixar, não. O diamante me pertence e vocês todos têm um diamante pertencendo a vocês. Olha que lindo pensar em que eu... Fechem os olhos, imaginem que vocês estão com esse diamante brilhando. Toda a luta, todo o esforço para lapidar essa terra bruta,
e fez com que todos aqueles atavismos fossem integrados na minha essência, surgindo o brilho do diamante. Porque o diamante, quando ele não tem esse brilho, ele é uma pedra bruta. E para fazer essa depuração leva tempo. É uma luta imensa para que ele seja depurado. Aí a ideia do esforço e do desejo. Eu preciso saber se eu quero mesmo. Eu preciso saber se eu vou levantar da cadeira e sair da minha acomodação para poder prestar atenção exatamente nos itens que me provocam. Quais são os gatilhos que me tiram a atenção do meu foco? Quais são os gatilhos que me perturbam a ponto de eu voltar a sentir uma mágoa lá de infância? Eu voltar a sentir um desejo que não só me deu destruição, que não me deu nenhum tipo de esclarecimento. Um vício que está me fazendo perder a qualidade de vida. Que gatilho é esse? Que impede a libertação do meu eu profundo, que é aquele eu pleno, brilhante, que já está começando a diluir, não apagar, mas diluir os meus desejos e as minhas paixões, fazendo as seleções do que convém, do que não convém, que se mantenha dentro de mim. Essa é a realização interior. Allan Kardec interrogou os espíritos sobre a etapa final do processo de evolução. E o que eles responderam? Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Eles responderam: espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Então, eles afirmaram que nós temos condição, sim, de chegar nessa etapa. É a etapa final para todos. Todos os espíritos chegarão nesta etapa. Essa conquista é um desafio. É um desafio para todos nós. É um desafio da evolução do espírito. A superação do ego permite essa identificação com esse si mesmo, com esse si profundo. E aí manifesta o quê? A essência, a procedência divina, arrebatadora, porque traz força, traz poder, traz sucesso, traz brilho, traz alegria, traz o belo que existe dentro de nós. Essa conquista, ela precisa ser intelectual e moral. Eu preciso ter o equilíbrio de conhecimento e moralização, de conhecimento e religiosidade. É essa ida de equilíbrio para voltar ao equilíbrio com o universo. Então, agora, nós vamos descer mais um pouquinho lá na nossa casa mental. Vamos lá dentro e conhecer mais um patamar da nossa casa mental, desse pilar que fala dos eus. Então, nós chegamos ao eu profundo, estamos ali lapidando já o eu profundo. Esse eu profundo, que é o si, né? É o si profundo. Ele está coberto pelo ego, pelo eu, o eu individual, que tem lá todas as personalidades. E ele, quando ele começa, então, a aparecer esse eu profundo, ele dá lugar ao eu superior, que é o self. Está lá no momento o superconsciente. Esse só pode surgir à medida em que eu encontro uma razão de viver, uma razão de existir, um sentido para a minha vida. Então, eu tenho que trabalhar o meu ego, meu eu inferior, meu eu individual, para chegarmos ao eu profundo e podermos, então, encontrar o nosso self. Nessa busca da plenitude, desse processo de individuação, que é o encontro com o eu profundo,
encontro com o eu superior, é mais do que o indivíduo, é mais do que a individualidade. A individualidade começa lá no início da nossa jornada, onde só o eu individual está sendo formado. E aí o ego está começando a criar uma estrutura. Ali tem a individualidade. E essa vai nos acompanhar o resto da vida. Mas a individuação, ela só vai começar a partir do momento em que eu vou buscar o mais além. Eu vou conseguir, através do si profundo, encontrar o meu destino verdadeiro. E aí, esse eu superior, que vai ser o meu destino, vai precisar de todas aquelas experiências integradas para que realmente nós tenhamos uma vida de plenitude. Então, a partir do momento do eu profundo começa a ser trabalhado, eu estou começando a trabalhar o processo de individuação. Porque a busca da individuação é essa busca de libertação das minhas amarras atávicas. E aí eu já sou eu pleno. Eu já tenho um eu essencial, único, que não está mais misturado nem amarrado com histórias nenhuma. Porque se ele estiver amarrado com histórias, ele está escravo ainda de uma situação que é externa. Eu não estou mais amarrado à situação externa. Eu sou, ponto. E quando a gente está no caminho da individuação, eu posso entender o que é esse eu sou. Porque ele é justamente a iniciação da plenitude a qual se destina o ser humano. Todas as realizações, todas as vivências que vão se acumulando, vão construindo o inconsciente profundo, estão fazendo parte desse caminho de individuação, desse caminho da plenitude. Então, todas as realizações e vivências são conduzidas para esse caminho de individuação já com as escolhas, já com as aparas cortadas, já com as amarras também diluídas. Para o trabalho, então, de integração de todas essas vertentes do eu, nós temos estágios. Primeiro, o conhecimento de si mesmo. O conhecimento da própria personalidade. Então, eu tenho que saber como é que funciona a minha presença, quais são os gatilhos que me atraem. Eu tenho que saber quais são as amarras do passado que estão me prendendo. Por que a toda hora eu estou sentindo uma sensação de culpa, uma sensação de inadequação, uma menos-valia? Eu preciso buscar esse conhecimento. Administrar os elementos que vão constituindo esta personalidade. Então, eu preciso destacar esses elementos para poder ir administrando uma culpa, uma mágoa, um orgulho, uma vaidade, que me prendem lá naquela experiência do passado. A administração desses elementos é justamente eu perceber quem é a minha personalidade. O que tem nela? Aí eu vou perceber os elementos que constituem a minha personalidade. Porque é uma personalidade que eu criei para mim. Pode ter sido a influência de várias coisas, mas eu aceitei burilar dessa forma ao meu caminho. Então, quando eu vou buscando um centro que vai unificar todos esses eus, eu já estou, né? Eu vou encontrar o caminho da realização do verdadeiro eu. E aí eu vou reconstruir
uma personalidade nova em volta dessa personalidade formada por essa sustentação psicológica. Quer dizer, eu vou criar outros eus já mais firmes, já mais sustentados. Então, eu vou continuar tendo um eu pessoal? Vou. Eu vou continuar tendo um eu individual? Vou. Eu vou ter um eu profundo? Vou. Mas quando eu já começo a integrar nesse eu superior, eu já vou integrar uma personalidade com consciência. Por isso, eu tenho mais sustentação, firmeza, conscientização de quem eu sou. E até das minhas fraquezas, que muitas vezes eu não consigo eliminar, mas eu já consigo tomar consciência e a minha ação não é mais reativa. É uma ação consciente. Eu sei. Por isso, eu fico de olho. Eu tenho mais atenção, porque eu sei belamente qual é a minha fraqueza. Ah, mas aí você não pode acabar com a fraqueza? Posso, mas é melhor fazer as pazes com ela. Porque muitas vezes aquela fraqueza também te protege. É importante que a gente tenha cautela e perceba que muitas vezes aquelas coisas que você tem receio já são fatores que deram atrás um motivo de fracasso, um motivo até de perigo na sua vida. E agora você fica com o pé atrás, por quê? Porque você vai ter cautela. Então, há coisas que eu tenho que manter. Porque eu não quero mais passar por aquilo de novo. Então, as minhas escolhas de amizade já são diferentes. As minhas escolhas de parceria afetiva serão diferentes. As escolhas profissionais serão diferentes. Porque eu me deixei levar por uma série de coisas que não eram minhas. Agora não. Se eu fizer, eu vou fazer com consciência. E aí, se eu errar de novo, se me enganar de novo, eu mesmo ali vou consertando. Eu não preciso de uma outra existência para fazer novamente a minha estrada. Eu já sei o que deu certo e o que não deu certo naquele momento. Então, eu estou lá, olhando, né, para dentro de mim. Através, por exemplo, de uma meditação, eu faço esse processo de busca, de administração desses elementos. Através de uma visualização terapêutica, que você possa ver um momento em que você vai ter aquele estímulo na frente. Se você tem um determinado medo, um pânico de alguma coisa, faça uma visualização que você está dentro desse caminho para você sentir se o teu corpo tem alguma reação fisiológica. A oração também canaliza forças superiores para perto do seu espírito. E aí vai contribuir para essa unificação, para a harmonização da sua personalidade, do indivíduo que está em você, dos eus todos que compõem a sua unidade. Então, são medidas auxiliares, sim. Meditação, visualizações, guiadas ou não, orações. Então, o eu superior, ele é o fiel, aquele fiel companheiro que vai delimitar as linhas de comportamento entre uma conduta e outra. Porque ele tem um caráter universalista e ele trabalha pela harmonia geral. Então, ele não é segregacionista, ele não é isolacionista, ele não é preconceituoso. Então, ele vai delimitar as linhas de comportamento para você encontrar um bem maior nessa unidade do universo, buscando a harmonia geral. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele vai conseguir colocar para você a administração do seu comportamento sempre naquela busca, o que convém e o que não convém, por mais que seja seu desejo, por mais que seja a loucura da tua vida. Mas você vai encontrar esse fiel da balança. Ele é aquele fiel da balança que mantém essa harmonia dentro de você. E é importante a gente começar a buscar esse eu superior dentro de nós. E aí, de alguma forma, na hora do encontro com a verdade,
do encontro com a vida, eu vou encontrar o sentido mais profundo. É o encontro com a minha iluminação, com a libertação de todos aqueles atavismos e complexidades que vão me perturbando o resto, vem vindo, né? Me perturbando a vida inteira. Não é simplesmente o falar verbalmente. Ai, eu sei que eu tenho uma vida assim por causa disso, daquilo, que a minha mãe foi assim, que o meu passado já viu uma história. Não. É importante esse encontro com a verdade. É importante você entender por que aquilo ali está prejudicando você. Qual a relação dessa verdade com o sentido da tua vida? Para que você possa diluir aquilo que já não tem mais serviço para você, já não tem mais sentido. E aí você vai se libertar daquelas amarras todas que você vem se escravizando, se escravizando, se escravizando. Para que esse encontro seja legítimo, é importante motivação. É importante que tenha instrumentos, perspectivas de possibilidade. Não adianta eu estar querendo entrar num trem bala lá do Japão se eu moro aqui no Rio de Janeiro. Ah, fico sonhando. Eu só vou encontrar a plenitude quando eu tiver andado no trem bala. Não tem sentido. Então, eu preciso de perspectivas que tenham possibilidades. Vamos arrumar nosso caminho nessa busca do self com coisas palpáveis. É um encontro que precisa ser legítimo, não fantasioso. Não adianta eu ficar sonhando com o conto da carochinha. Imagina, você agora é uma gata borralheira. Vem uma rainha e bota você numa carruagem de ouro, com um bando de vassalos, porque meia-noite tudo virou abóbora. Então, isso não adianta. Isso não é um instrumento de utilização para esse encontro. Para que esse encontro seja legítimo, eu preciso de instrumentos possíveis. A porta tem que ser uma direção que eu realmente possa transpor. Se eu não posso sair pela porta da minha casa fora, porque a pandemia não deixa, mas eu posso deslocar da sala para o quarto. Eu posso sair do quarto para o banheiro. Então, eu quero mudar de universo dentro da minha casa, eu saio da sala para o quarto. É uma coisa palpável e vai me dar motivação. Puxa vida, está chato aqui, o mesmo lugar. O que eu posso fazer para mudar esse lugar? Eu posso, sim. Eu posso tirar um instrumento daqui, eu posso mudar um móvel dali, porque isso está nas minhas mãos. Aquilo que não está nas nossas mãos, não adianta ficar iludido de que vai poder encontrar uma coisa que não faz parte do seu caminho. São os talentos que a gente recebe e que vêm de encontro a gente que eu preciso saber administrar. E aí eu já estou com um monte de talento à minha volta, mas eu não olho para nada, mas vou olhar para o do vizinho. É aquele lá que eu quero. Mas está lá, outro terreno, dando sentido a uma outra vida, não a sua. Então, o primeiro grande passo para essa trajetória, motivação. Realmente, você está motivado a sair dessa zona de conforto? Você está motivado a sair desse comportamento que está fingindo para o outro que você está feliz, o outro finge que está feliz, e fica todo mundo nesse fingimento, para cá, para lá, né? Tomando chopinho aqui, tomando chopinho ali, dançando aqui, dançando ali, mas você não é você, o outro não é o outro, você está infeliz, você não vê sentido para a sua vida, então tem que estar motivado. Mas como a pessoa tem que estar motivada? Se ela quer ser feliz, claro que ela está motivada. Nem sempre. Às vezes, ela não sabe que ela precisa do esforço. Ela está motivada a ser feliz? Tá. Mas ela precisa do esforço, não é? Então, a motivação vai, primeiro, liberar do marasmo. Tem que sair do pessimismo. Tem que trabalhar o autodesamor.
a indiferença em relação ao grupo social de que faz parte. Sair dessa indiferença. Não, eu não tenho nada com eles, eu estou lá no meio deles. Mentira. Você é influenciada sempre. Por mais que você olhe para a pessoa e não esteja vendo nada, ou dizendo que não está vendo nada, mas está sentindo, a interferência está vindo. Então, a motivação já é um movimento para sair do marasmo. Agora, o pessimismo tem que sair também. Essas crenças de que você não vai conseguir, a crença de que você precisa... eu preciso ter sempre companhia, eu não posso ficar sozinha. E o auto-amor também é importante. É importante você sair dessa história de que eu não sou capaz de nada, é assim mesmo. Eu nasci assim mesmo, nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Ninguém é assim. A gente está assim. Mas o que é mesmo está lá no seu eu superior. Lá é o que você é. A partir do eu profundo, eu já começo a descobrir quem eu sou mesmo. A minha essência. Até o meu eu pessoal, individual ali está meio que misturado. Você com a sociedade e com a vida passada. Começar a limpar isso para chegar àquele diamante, àquela essência, aí você vai descobrir quem é você. Então, o primeiro grande passo é essa motivação. A verdade vai contribuir para a harmonia entre o ego e o si. Eu preciso entender qual é a verdade. Se eu não tiver medo da verdade, e para eu ver a verdade, eu preciso olhar para mim e dizer, realmente, sabe? Aconteça o que acontecer, você vê, eu nunca dou valor ao que eu faço. Eu nunca acho que o que eu faço está legal. Não é ser aquela vaidosa de achar que também só ela faz perfeito. Não. Tem as pessoas que fazem bem. Agora, não é por isso que eu vou olhar tudo que eu faço e achar que é ruim. Não. Tem que ter essa harmonia. Para isso, eu preciso o quê? Instrumentos. Para atuar nessa força que está debilitada dentro de mim. Então, eu preciso vivenciar, preciso exercitar, mas eu estou sem força, eu estou debilitada, eu estou com desamor, eu estou sem ver sentido para nada, eu perdi o sentido da vida. Então, eu preciso somar vontade, esperança e valor moral. Eu me amo, eu estou com vontade de realmente modificar minha vida, buscar o sentido para a minha vida? Sim. Então vamos ter esperança, vamos olhar para frente, para o alto. A direção é subida, não é descida. Subindo requer esforço, porque para descer todo santo ajuda. Para a gente rolar montanha, basta um sopro de um inimigo. Mas para subir é só esforço próprio. É esforço próprio. Uma hora ou outra você pode encontrar a mãozinha para amparar, mas não dependa do outro para subir, porque se você depender do outro para subir, esforço não vai valer de nada. Você precisa sentir sua perna no chão, você precisa sentir seu peso na terra. Você precisa sentir esse enraizamento. Eu estou aqui, é a minha vida, é o meu caminho. É para essa diferença que eu existo e os outros também têm o seu nível de existência. Então, é assim, nessa verdade, que eu vou realmente harmonizar o ego com o si. O eu pessoal com o eu profundo. Porque eles têm um embate, querem dominar o mundo. E se eu dominar pelo ego, eu vou ficar lá nas amarras. Se eu dominar pelo si profundo, eu vou perder parte da verdade. Porque ele ainda não conhece toda a verdade. Quem conhece toda a verdade é o ego, que vai transitando pela vida, e o eu individual, que já transitou por toda a minha existência. Então, eles dão o suporte para o meu eu profundo. E aí, o meu eu profundo vai sendo construído. Eu vou construindo minha plenitude ali. E aí, encontro, no final da jornada, o self
profundo. Então, o lado escuro da minha personalidade torna iluminado pela razão. A possibilidade de crescimento se libera para que eu enfrente o ego. A motivação é essa. A razão me dando possibilidade de crescimento para liberar o lado da personalidade que vai ser iluminado pela razão. E eu preciso enfrentar essa verdade. Eu preciso ver o que está aqui no meu lado escuro. Esse lado escuro não é feio. Não é por ser escuro, é só porque ele está abafado lá da minha consciência. Mas ele não é feio, ele traz muitas coisas boas. Ele traz muitas vivências positivas. E é assim que eu vou ver a possibilidade de enfrentar o ego, que fica impedindo que eu vá até lá fazer essa excursão dentro do meu eu profundo, do meu eu individual, do meu ego. Então, eu vou incursionar pelo lado escuro e captar a verdade que existe dentro de mim. Enquanto isso vai ocorrendo, nós vamos nos elevando emocionalmente. E aí, com isso, nós vamos nos libertando daqueles conteúdos ilusórios, das condutas do passado, achando que eu vou ser sempre rainha, achando que eu vou ser sempre a princesinha, bem queridinha do meu papai rei. Mas não é assim. Numa encarnação seguinte, eu vou ter que dar duro. Não vai ter nenhum paparico. E aí eu vou reclamar, vou chorar lágrimas de crocodilo, porque eu não quero, eu não tenho costume, eu não sei nem lavar uma blusa, o meu dedinho dói, tudo dói, eu venho cheio de dores, cheio de problema. Enquanto eu vou lá vendo o meu lado escuro da personalidade, eu vou iluminando. E eu vou vendo, isso aqui é uma grande força para mim. Afinal, olha só, eu já comandei uma batalha. Se eu comandei uma batalha externa, por que eu não posso comandar uma batalha interna? Então, eu vou usar essa Joana d'Arc da minha vida aqui comigo agora. Porque existem várias pessoas aqui que têm esse impulso da Joana d'Arc, que tem um impulso de vários personagens que nós conhecemos. Por que não? Porque não é possível que tenha também um tipo de caráter para cada pessoa. Não, nós temos caráteres parecidos. Nós temos algumas situações bem parecidas com a do outro, porque existem poucas diversidades, mas a gente tem a diversidade. Tem. É por isso que a gente precisa encontrar o que está dentro de mim e sair desses conteúdos da história da carochinha, de que eu vou ter uma madrinha que vai trazer uma carruagem dourada e um sapatinho de cristal para eu casar com o príncipe. A grande meta, então, pode ser alcançada. Ela é realmente alcançável. À medida em que nós conseguimos, em que essa meta vai sendo conseguida, mais fascinante se torna a amplificação dos meus conteúdos, a amplificação dos meus objetivos, que vão superar os limites daquilo que eu estou fazendo hoje, daquele imediato. Então, à medida em que eu vou chegando perto da meta e eu vou vendo que a escada que está lá atrás já está muitos degraus perdidos lá para trás, diluídos lá para trás, eu vou vendo o fascínio que é para o meu espírito estar alcançando a amplificação da verdade. Os conteúdos estão aumentando, a minha consciência está expandindo e eu estou vendo objetivos que antes seriam insuperados, mas agora eu vou conseguir superar os limites imediatos. Atingir a transcendência do ser existencial.
Meu Deus, o que é isso? Transcendência do ser existencial. Isso nada mais é do que atingir a plenitude espiritual. E eu só posso fazer isso quando eu amplifico a minha noção de verdade. Eu não posso ver a verdade só com aquela estreiteza. Verdade é isso. É o que está escrito nesse livro. Verdade é o que está escrito naquele livro. Verdade... Não, a verdade é a mistura de tudo isso. E eu preciso abrir minha consciência. Vai além das pessoas, vai além dos valores pessoais. A transcendência do ser existencial é muito mais abrangente, amplifica minha consciência, abrange um conteúdo universal. E aí eu passo a ser um com o cosmos. É por isso que Jesus dizia que ele era um com o Pai. E nós vamos entender o que é isso quando a gente começar a ser um com o universo. E nós vamos começar a realmente olhar a forma de transcendência do universo. Porque o universo vai transcendendo também à medida em que eu transcendo a minha individualidade. E aí a minha individuação vai complementar com a minha plenitude. Então, na grande complexidade que nós somos, o indivíduo vai se expressar através do eu superior, enfrentando as experiências das personalidades presentes no eu individual. Elas sumiram? Não, elas não sumiram. Mas agora, o meu eu superior pode olhar para elas com camaradagem, entendendo a posição delas e dando espaço para elas existirem. Porque eu preciso de alguns potenciais que existiram no ano passado. E com isso, há uma troca interna. Há uma troca de personalidades, vamos dizer assim, né? Uma troca de cavalheiros. Uns fazendo favores para os outros dentro de mim. Então, para você conquistar a sua grande meta, para você se sentir pleno, após ter o seu desafio cumprido, você deve ter atitude de autoconfiança. Para conquistar essa experiência do eu superior, enfrentando essas personalidades todas do presente e do passado, eu preciso, que é o maior desafio que eu tenho, é autoconfiança. Então, vamos sair daquele autodesamor, vamos sair daquela acomodação, vamos sair dessa ligação apaixonada pela vida, porque as paixões não têm por que dominar você. Elas existem, mas eu preciso entender que eu tenho que dar força a elas quando eu quiser, e não elas me tornarem escravo delas. Então, o ego pode te levar a muitos lugares, mas nenhum dos lugares que o ego te leva vai te trazer paz, porque ele vai estar sempre brigando pela soberania, ele vai estar sempre brigando pelo lugar isolado, pelo prêmio, pela inveja que tem do outro. Isso tudo porque ele é comandado por personalidades do passado. E ele, muitas vezes, fica cego para a verdade, porque não tem clareza. E aí, se eu fico cego para a verdade, eu já tenho todo um conteúdo atávico, eu não vou poder viver de uma forma plena. Então, o valor do homem é determinado, em primeira linha, pelo grau e seu sentido em que se libertou do seu ego. Quando eu consigo realmente ver sentido e uma importância dessa libertação que eu vou administrar do meu ego, que significa o meu eu pessoal, né? Aquele eu que está lá no meio do caminho, eu realmente vou começar a poder ver o valor em mim. Então, esta paz alcançada está acima da paz transitória.
essa paz transitória do ego, conflitiva, essa paz em que o homem alcança, quando ele realmente pode ser valorizado, está livre das injunções escravagistas, egóicas, que estão sendo escravizadas por muitos passados que eu tive. Porém, a verdade permanece soberana. Por mais que eu ande em momentos ilusórios, que eu passei em histórias da carochinha, a verdade está ali. E eu não posso evitar a verdade. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que encarar a verdade de quem eu sou, das fraquezas que eu tenho, das forças que eu preciso ter, das injunções que eu trago, viciantes no meu comportamento. Não adianta, a verdade está ali, soberana. E não adianta o ego camuflar, buscar mecanismos para fugir dessa verdade. A paz não é a ausência de conflito, mas a paz é administrar os conflitos em paz. O segredo é administrar os conflitos em paz e não a ausência de conflito para se ter paz. E esses conflitos são dentro de nós, não é conflito externo, é conflito interno. Porque a paz é isso, é essa busca interna de plenitude. O processo pessoal, então, tem a autodeterminação. Vamos analisar se realmente eu sou uma pessoa determinada. Eu quero alguma coisa realmente boa para mim? Ou essa autodeterminação é só quando eu vou tirar o lugar do outro? É só quando o outro me humilha que eu fico indignado? Autoesforço. Esforço é alguma coisa que muita gente não quer ter. Não, eu sou determinado. Tá bom, então sai da cadeira, vamos embora, anda. Ah, não, dá muito trabalho. Autoabnegação. Eu preciso entender que muitas coisas eu vou ter que abandonar, vou ter que desapegar, eu vou ter que priorizar muitas coisas na vida, eu não posso ter tudo. Então eu preciso de autoabnegação para se dedicar a mim. Não, eu tenho uma autoabnegação sim, porque eu gostava disso, disso, disso. Isso aí eu já botei para o final de semana, por exemplo. Ah, isso aqui eu não tenho mais na minha vida, isso não me pertence mais. Por quê? Eu trabalhei essa autoabnegação. Decisão e perseverança são duplinha do barulho. Decide, determina, persevera com esforço e alcance a abnegação. Isso é a receita desse processo pessoal para alcançarmos mais rapidamente a plenitude. Porque se não tivermos esse conjunto de ferramentas, pode fazer terapia, pode tomar remédio, pode fazer meditação, pode fazer curso que for, sem esses 5 fatores, sem essas 5 ferramentas, não vamos conseguir nada. Você pode sair de um curso maravilhada, você conseguiu não sei o quê, conseguiu não sei o quê, porque tudo foi guiado pelo instrutor. Mas no seu dia a dia você não faz mais nada. Você não consegue alcançar aquilo porque está faltando alguns desses instrumentos. Então vamos prestar atenção nisso. Esse é o processo pessoal para você alcançar realmente esse encontro com o si, para que abranja com plenitude o universo, a sua consciência. Nós somos o universo e o universo está em nós. Da mesma forma que nós estamos interligados, todos nós aqui, num fio de energia, que nós vamos aproveitar sempre para nos unirmos em pensamento, em sentimento e não em conflito. Conflito externo é tão ruim quanto o conflito interno. O conflito interno mexe com a gente, impede a gente de andar. O conflito externo das barreiras também sociais. Então, tem que ter tudo isso para
aprender a encontrar um sentido para a sua vida. Nós temos aqui, então, as referências bibliográficas do primeiro pilar, que nós já demos no primeiro momento, trazendo os livros da coleção de Joana de Ângeles, onde nós reunimos todos esses conteúdos do primeiro pilar. Autodescobrimentos, elucidações psicológicas, é um índice de todo o material de Joana, o despertar do espírito, amor imbatível amor, triunfo pessoal, conflitos existenciais, em busca da verdade. São os livros que a Joana trouxe alguns, né? Porque a coleção psicológica ela é bem maior, você vê a quantidade de livros que tem ali. Mas esses são os que trouxeram essas reflexões sobre o primeiro pilar, trazendo as faces, os eus todos do homem, né? Trazendo realmente essa análise para que nós possamos entender o porquê que é tanto esforço para a gente essa integração. Não é assim, de uma hora para outra, que a gente vai fazer a integração. A gente tem que realmente perseverar, tem que ter motivação, tem que buscar abnegação para algumas coisas não serem interferências nesse caminho. Eu tenho que realmente se dedicar a mim. A abnegação, a autoabnegação é a consciência de que eu sou importante. Eu preciso saber cuidar de mim. Cuidar de si próprio é importante também. Não é só fazer a caridade para o outro, cuidar do outro, dar alimento para o outro, dar agasalho para o outro. Tá, isso é bonito. Ganha os pontinhos lá no céu? Ganha. Mas você mesmo, enquanto você está chegando lá todo estrupiado. Não vai adiantar muito. Você vai ter que realmente ter outras experiências que vão levar a que você se importe mais com você. Agora, você choraminga quando ninguém se importa com você. Estou abandonada, ninguém gosta de mim. Vamos perguntar, você gosta de você? Você se conhece? Você conhece a sua verdade? Pense nisso. E vamos nos ligar à nossa irmã Joana de Ângeles, pedindo que o seu manto de luz esteja sempre envolvendo a nossa vida, trazendo intuitivamente essa motivação para que a gente saia desse marasmo, que a gente saia dessas posições pessimistas, que a gente abandone essas amarras muito doentias que a gente vem perseverando durante muitos anos na nossa vida. Pedimos ao nosso Mestre Jesus também permissão para encerrarmos o nosso momento de hoje e que todos fiquem em paz durante essa jornada. Graças a Deus.